Olá, tudo bem? Vamos continuar o livro de João. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em fazer esses vídeos têm me abençoado muito. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é edificante. E quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu não pensei que seria tão bom para mim. E eu tenho aprendido muito, porque realmente a palavra de Deus, esse livro aqui, a palavra de Deus, ela é vida, e ela produz vida na vida da gente. Então vamos continuar o livro de João. A gente vai ler João 5:16, e Jesus continua fazendo milagre. Ele estava fazendo milagre no sábado, realizou alguns milagres no sábado, e por isso motivo que os judeus o perseguiam e foram interrogar Jesus, e chegaram lá interrogando Jesus e perguntaram para Jesus por que ele fazia isso no sábado. Jesus disse: meu pai trabalha, eu também trabalho. E os judeus ficaram mais furiosos ainda, porque Jesus chamou Deus de o Pai. E eles não aceitaram que Jesus chamasse Deus de Pai. Então isso, eles ficaram mais furiosos ainda e procuravam matar Jesus. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que ver o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus faz o que o Pai faz. E Jesus disse: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras que está lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então Jesus deu esse poder para ele curar, para ele ressuscitar os mortos, para ele fazer os milagres. O mesmo que Deus faz, o Filho também faz. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Então, assim, Deus não vai julgar ninguém, mas deu ao Filho para julgar. E da mesma forma que todos honrem a Deus Pai, da mesma forma terão que honrar o Deus Filho. Então as pessoas na época e até hoje têm dificuldade de aceitar o Deus Filho, aceitar Jesus. Então Deus, aqui está escrito que da mesma forma que honram a Deus, deve honrar o Filho, Jesus. E em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os ouvirão e viverão. Jesus está falando, já imaginou, né? Ele estava lá com os judeus falando, e Jesus falando, e de repente sai com essa: e vocês não viram nada, vocês ainda vão ver Jesus, o Filho de Deus, falando para os mortos, e os mortos ressuscitar. Então Jesus está falando do Apocalipse, no nosso tempo, que vai acontecer em breve, né? Ou não sei quando, mas Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja e vai falar, e os mortos vão ressuscitar. Não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, no último dia, né, imagine, os judeus já estavam, eles não entendiam nada que Jesus estava falando, eles estavam cegos de ódio, da lei, de tudo, e eles não aceitavam aquele novo ciclo que estava se
estava se apresentando, né? Eles estavam presos à lei de Moisés. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus que tinha enviado ele. Vos mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que sejais salvos. Jesus está falando que ele não recebe testemunho de homens. João veio e deu testemunho da verdade. E muitos na época buscaram consolo nessa verdade de Jesus, do que Jesus estava falando, dirigindo-se, abrindo caminho para Jesus, falando sobre o reino de Jesus. E muitos acharam consolo. Mas Jesus, ele não aceita glória deixa eu ver aqui como é que é. Vos mandais mensageiro, eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que sejais salvos. Ele falou que não recebe testemunho de homens, mas ele diz isso para que nós sejamos salvos. Então é necessário que nós aceite, que nós creia no testemunho de Jesus. É necessário que nós creiamos no que Jesus está falando, no que ele deixou, no que ele diz. João deu testemunho, ok, beleza, mas nós temos que crer no testemunho de Jesus. E Jesus falou, eu falo, mas vocês não ouvem a minha voz. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinais a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter vidas? Eu recebo a glória da parte dos homens. Eu não recebo glória da parte dos homens. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Então Jesus estava falando que eles estudavam a lei de Moisés, estudavam a Bíblia, mas a palavra de Deus, de Jesus que falava, não entrava neles, não entrava no coração deles. Eles não entravam. E que Jesus também não recebia a glória de homem. A glória de Moisés, a glória do testemunho dos outros, de quem falou, eles criam mais no testemunho dos homens do que no testemunho do próprio Jesus. Mesmo eles vendo os milagres, mesmo eles vendo o que eles viram. Por isso que nós, essa geração, são mais aventurados, porque nós não vimos e nós cremos. E eles viram e não creram. E nós somos bem-aventurados porque nós não vemos Jesus, mas cremos. E como podeis crer vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Já não penseis que vós hei de acusar. Não penseis que eu vou acusar vocês. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, pois creis em Moisés, creis em mim, porque em mim ele escreveu. Ele já está falando que eles criam mais em Moisés, que escreveu de Jesus, e não creem em Jesus. Então, se de verdade eles crescem realmente em Moisés, eles creriam em Jesus também, porque Jesus escreveu sobre Moisés. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, era quase que, Jesus estava falando, como vocês, se vocês não crêem, tipo, era meio que religião, sabe? Eles defendiam aquilo que eles pensavam, aquilo que eles queriam, entendeu? E era aquilo que eles defendiam,
Então, assim, acho que eles não levavam nem a lei de Moisés a sério e nem queriam ver Jesus. Eles tinham um padrão ali. Mas se eles crescem realmente em Moisés, Jesus falava que eles também criam em Jesus. Enfim, esse foi o livro de João. E assim, Jesus está tentando aqui. E Jesus, que nós creamos nele, que ele é o Cordeiro. Ele veio para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos sarado, curado, que nós recebesse a salvação, que através do sangue de Jesus nós possamos chegar a Deus. Deus, ele não nos vê assim diretamente, mas ele vê a nós através do sangue de Jesus. Por isso que ele nos vê, Deus, ele já nos vê santificado, purificado, perdoado por causa do sangue de Jesus. E então a gente tem que aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar que ele é o caminho, que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, que Jesus, ele veio para que nós possamos ter acesso ao Pai. Então é isso, espero que tenha edificado, assim como tem edificado a minha vida, e Deus abençoe a todos, e um abraço, e um beijo, e tchau!